Boas escolhas a todos. Começando nossa live quarta-feira. Aguardando o pessoal chegar aí. O pessoal que está chegando hoje de um lugar diferente. Só aguardando o pessoal chegar. Boas escolhas a todos. Daqui a pouco a gente começa o nosso bate-papo. Mais um minutinho só e a gente vai começar. Hoje vou fazer essa live do carro, dirigindo, tô levando meu pequeno pro médico, pro pediatra. Então, tem o lado do pai também, né? A gente tem que... É melhor fazer, né? O melhor é sempre fazer. Fazer bem feito. E já começando a falar sobre o que é a live de hoje. Semana passada, eu não me lembro exatamente, está na minha mensagem, no meu inbox. Alguém pediu para que eu falasse sobre respiração. Interessante, porque nunca ninguém pediu isso, né? E uma das minhas características, principalmente no trabalho como treinador, sempre foi trazer essa normalidade, né? O que é a normalidade no meio do caos? E como isso é importante? Dai, bom te ver aqui. Boas escolhas. Júlio. E o que acontece, né? Como é que a gente reage quando a gente se encontra na responsabilidade, na pressão, mas aquele tipo luta mesmo, né? Que não necessariamente precisa ser no cage, né? Mas fora, na vida mesmo, se você trabalha em outra área de trabalho, de médico, de advogado, sempre rola, sempre acontece. Por mais que a gente não escolha, porque deveria ser uma escolha consciente. Quando você entende que a respiração, ela traz para você, ela não vai amenizar o que você tá para não é encarar a palavra certa, seria... Ela não vai amenizar a circunstância, a situação que você tem, mas ela vai te dar completamente consciência clara para você poder raciocinar. A respiração é o melhor link, a melhor conexão com você mesmo para o seu raciocínio claro. E como eu estava dizendo para vocês, até hoje, né? Como eu disse, é uma característica minha e não é só eu, mas é cientificamente provado que quando você consegue, no seu primeiro ato, vindo de um caos, né? Que é a luta, entrar na respiração, o que acontece com você? Essa tomada de controle faz com que você
entenda o que você precisa fazer. Faz com que você tenha um raciocínio, né? Eu não estou falando, gente, olha só, eu não estou falando de ganhar ou deixar de ganhar. Eu estou falando de raciocinar, que, consequentemente, leva a isso, ao ganhar. Porque aquele que tem mais controle, aquele que tem mais, tá mais consciente, aquele que tá numa percepção mais clara, a tendência dele é se aproximar mais daquilo que ele quer. E você vê só um exemplo, você vê acontecer hoje, eu sempre vejo em algum card, alguma luta, não desmerecendo ninguém e não faltando com respeito a nenhum treinador, mas às vezes você vê que o treinador não tem a maturidade, não tem o conhecimento, e ele entra com outro treinador e os dois praticamente atacam o lutador naquele 1 minuto. Presta atenção, os dois começam a falar junto, a vontade é falar assim, peraí, deixa eu perguntar para ele, o que você entendeu? Provavelmente ele vai falar, não entendi absolutamente nada, não me lembro nem da primeira palavra. Por quê? Porque ele estava numa velocidade mental tão grande que na verdade ele precisava abaixar essa velocidade. Deu uma pausinha aqui, mas acho que eu voltei. Então o que acontece, gente, é que muitas das vezes, Júlia, boas escolhas. O que acontece é que muitas das vezes, mesmo nós estando num momento tenso, né, num momento de estresse, estressado, é muito importante essa tomada de você, de si, né, através da respiração. Todas as conversas que eu tenho, principalmente usando o corner, como quando eu faço corner, os meus primeiros 30 segundos, 20, 30 segundos, é trazer você, eu preciso desse ar, eu preciso dessa relaxada. Porque não é somente a relaxada física, ou seja, você está trocando de ar, né? O ar novo pelo ar usado, mas é a relaxada mental, a relaxada que faz com que você tenha aquele momento, e não importa 20 mil pessoas assistindo, 20 mil pessoas gritando, não importa. O que importa é essa consciência, essa conexão com você mesmo. Deixa eu ver o que a Dai falou. Verdade, passei por um problema de saúde, fiquei agoniada, mas logo voltei, respirei, aí fui me acalmando. Porque se a gente deixar, muitas vezes o neto toma conta. Você vê que às vezes, até de uma maneira inconsciente, né, a gente faz a respiração e de uma maneira inconsciente tem um bom resultado. Imagina se você tiver consciência disso. Imagina se você, no momento de um argumento com uma pessoa, que isso é uma outra coisa também, que acontece muito, né? A gente tem uma tendência humana, quase que, eu vou botar dessa maneira para ser um cara legal, mas a gente escolhe ter que provar para alguém no argumento, eu tô certo, você tá errado. Muitas das vezes o que te falta é justamente você ter essa consciência de si e não precisar mostrar nada para ninguém, né? E que muitas das vezes parece que é uma falta, né? Um ato de se acovardando. Eu não vou me mostrar, então eu vou te provar. Eu vou te provar que você está errado. E quanto desgaste traz isso pra gente, né? Quanto de energia a gente gasta
justamente para um momento que a gente escolheu fazer dele impulsivo. A gente usa essa impulsividade para que a gente tenha que provar alguma coisa para alguém. Muitas das vezes, gente, se vocês tivessem consciência que nesse controle de si próprio, o lucro que vocês teriam, eu falo lucro mental, lucro de saúde, lucro físico, vocês não têm a menor ideia. Só por isso que eu tô saindo e voltando. Hoje uma live bem... Turn left, then turn right into... Tô de volta. Então, como eu estava dizendo para vocês, como é isso importante, como é importante esse controle, essa forma de você agir com você, não deixando que, né, o momento, a circunstância tire você do teu eixo, né? Tire você do seu foco. O nervosismo toma conta quando você permite, Dai. Ele não toma conta porque ele é mais forte que você, porque ele é maior do que você. Ele toma conta porque você permite. Porque se a gente for falar, né, e vamos entrar um pouquinho no nervosismo, no problema, nas situações inesperadas, nas surpresas, e assim vai. A vida é dessa maneira, ela é feita exatamente, composta dessa maneira. Não tem uma outra maneira, não tem um outro tipo, não tem. Então, no qual pode aparecer até um pouco, como eu sempre falo, que as pessoas veem isso como um pessimismo, mas não é um normalismo da realidade. Então o que vai acontecer? Você vai se deparar com circunstâncias, problemas, você vai se deparar com obstáculos, sempre. E sempre vai ter um nervosismo, sempre vai ter um estresse. Você vai falar, mas nossa, que conselho é esse, que percepção. Não é, eu não estou falando nada para você. Eu não estou falando que eu gostaria que você tivesse. Eu estou dizendo para você que a vida normal, o normalismo desse funcionamento, desse estágio, como você quiser chamar, ele é composto dessa maneira. E por mais que a gente tente contar uma história diferente, ou até mesmo tentar enxergar uma história diferente, ela não é real. Então, não é o que você quer ver, na verdade, da maneira que as coisas se mostram. E a única maneira que você tem de lidar com isso é justamente ter o controle, né, de você. E a respiração, ela te traz um escudo, ela te traz um acolhimento de você com você mesmo. É como se você reconectasse você naquele momento mais turbulento que exista, você tá bem. Eu não estou dizendo para você que você vai ter menos problema, menos pressão. Não. Eu sempre digo, fica mais claro, não fica mais fácil, fica mais claro. A partir do momento que você tem essa consciência, e com certeza a respiração, ela te traz repetindo, essa conexão, né, do teu eu com você mesmo. Algum comentário,
pergunta. Obrigado. Vocês também são para mim, né? Essa troca é muito importante. É muito importante. Principalmente porque nessa, né, a gente tem essa oportunidade de trocar, né, de dividir o que um funciona, como uma coisa funciona para o outro. Esse contato, mesmo que seja virtual, né, é muito precioso. É isso então, gente. Hoje uma live curta, mas acredito que muito enriquecedora. O Júlio está falando aqui, quando ambos falam até em um diálogo, sem que haja esse tempo de respirar, entender as coisas, acaba que ninguém escuta ninguém. Se calar, respirar e apenas ouvir é algo super importante. Concordo plenamente com você. É bem da maneira que eu vejo e da maneira que eu penso. Exatamente isso, né? Quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, por isso que eu digo para vocês que uma coisa que, por incrível que pareça, eu estava conversando com um lutador que teve um problema em casa, né, com a esposa, e principalmente você veja só como é interessante isso. O lutador em si, pela personalidade, pelas características, é forte, né, que é. Então ele, né, muitas das vezes, por mais que vocês pensem que não é essa coisa de total controle, né, existe um mundo de pressão, como existe em outras áreas também, mas às vezes você perde o controle. Deixa eu refazer essa frase. Às vezes você escolhe perder o controle quando você não entende que você tem ele. E ele se pôs numa situação que ele se machucou, né? Ele ficou nervoso e deu um soco no chão, quebrou a mão. E eu conversando com ele, o que aconteceu? A primeira coisa que eu disse para ele, falei, cara, isso é uma situação que, primeiro de tudo, existia um desgaste mental, uma energia muito grande. Segundo, que é igual ao primeiro, o machucar físico. Mas o mais importante, a verdadeira pessoa em si, é a verdadeira pessoa que se conhece. E ela não tem a necessidade, por mais que ela esteja escutando num momento coisas que não a agradam, mas ela não tem a necessidade nunca de rebater. Isso não é um ato de covardia, isso não é um ato de omissão. Pelo contrário, se você sabe quem é você, se você sabe quem realmente é você, não existe, nunca vai existir a necessidade de, num momento quente de argumento, principalmente numa hora dessa, eu ter que gritar mais alto para te provar que eu não sou aquilo que você está me falando que eu sou. Que muitas das vezes acontece. Eu disse esse exemplo do casal, mas já acontece entre amigos, entre irmãos, e assim vai. Não é omissão, não é covardia, é justamente a preservação em relação a você. Obrigado pelas palavras, é algo que eu busco. Exatamente. E comece a exercitar.
né? Como todas as coisas na vida, ela não aparece assim. Você começa a entender, você começa a se policiar, principalmente. Na luta, quando respiramos e conseguimos acalmar o nervosismo, até conseguimos pensar em cena melhor dentro da dinâmica, não só na luta, mas na vida. Exatamente isso, Júlia. O que o nervosismo precisa é justamente da calmaria, da sua calmaria. Porque quem traz o nervosismo é a situação, é justamente aquele momento tenso. Exatamente. E você diz para ele, calma, meu amigo, não é dessa maneira. Não é dessa maneira que a gente vai resolver, não é dessa maneira que a gente vai chegar ao final. É isso então, minha gente. Vou ficando por aqui. Deixa eu ler o que o Júlio falou. E quando você respirar fundo e é um bom ouvinte independente da circunstância, algo que te deixa mais preparado para qualquer situação, foi o que você ouviu e não o que você falou somente. Exatamente isso, Júlio. Concordo plenamente. E ouvir é um dom, né? A gente gosta muito de falar. A gente tem esse ímpeto, né? A gente gosta de botar para fora, mas ouvir é muito bom. Exatamente. É isso, gente. Estou chegando aqui no pediatra com meu filho. Tá tudo bem, a gente só vai fazer uns exames, que é normal. E, filho, dá um alô pro pessoal. Oi. Esse é meu caçula. E é isso então, gente. A gente se fala na quarta-feira que vem. Me mandem temas, manda para mim, manda no inbox. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Vamos conversar. Em vez de eu trazer para vocês o tema, vocês vão trazer o tema para mim. Eu fico aguardando aqui as mensagens no inbox. Boas escolhas para todos. Respirem para vocês. E a gente se fala na quarta-feira que vem.